Eu estou nesse exato momento sendo vítima de um crime de perseguição. Sim, uma pessoa decidiu ser minha stalker. E essa pessoa apareceu hoje e comentou em um dos vídeos que eu postei. E eu vou compartilhar com vocês o comentário dela depois de privar, censurar a foto e o nome. Esse cara aqui é o Nem Mais Um Gole e o perfil dele ele fala muito de política, né? Só que surgiu essa situação de stalking que ele parece que chegou num limite que o cara precisou expor isso. Como eu expliquei para vocês, essa pessoa, ela me incomoda, me segue, me persegue nesta rede social onde você está vendo este vídeo, mas também em outras redes sociais. Ela encontrou minhas contas antigas do Meta, encontrou o meu YouTube pessoal, o qual eu tive que converter no YouTube do Nem Mais Um Gole e perder aí vídeos antigos que eu tinha, alguns eu baixei, é claro, e foi até procurar e encontrar a minha playlist pessoal no Spotify. Essa pessoa descobriu onde eu moro, mas ela não é uma stalker, ela não é uma pessoa completamente obcecada por mim. Ela fez esse comentário aqui e, obviamente, eu bloqueei mais este perfil e também, é claro, censurei o nome e a imagem dela porque eu não quero que ela sofra qualquer tipo de perseguição, porque algumas pessoas sugeriram isso e, galera, isso seria crime. Ela vem aqui, ó. Só pesquisei a playlist, o bairro que grava o trajeto dos vídeos antigos. Não sou stalker, já disse isso pra ele. Fiquei questionando porque segui uma garota que faz live. Nitidamente ela é uma garota do job. Mas é da sua conta? Por que ele segue alguém que faz live? Disse pra ele que gosto dele e entendo que não corresponda. E ele não diz que é sobre conteúdo político, mas é sim. Eu separo muito bem os meus sentimentos de crítica política. Bom, assume aqui que realmente foi me stalkear em outras redes sociais, que descobriu onde eu moro, que tá falando de garota de job que eu sigo. E sim, ela já fez várias críticas às pessoas que eu tenho em outras redes sociais, pessoas do meu convívio pessoal ou que em algum momento da minha vida foram do meu convívio pessoal. E aí ela vem aqui, essa garota de lá fica usando a posição dele para me difamar. Nunca disse o nome, quem é, se é homem, se é mulher, nunca disse absolutamente nada disso. E ainda estava aqui, dizendo que eu conto mentiras e quero censurar a pessoa. Bom, claro que eu quero te censurar, especialmente aqui. Se você quiser responder alguma coisa, eu espero sim que após a apuração da Cybercrimes e do Ministério Público você responda na justiça, pois eu vou buscar, obviamente, aí uma medida protetiva contra a sua pessoa. E aqui ela vem falar assim, eu não entro em contato pessoal, como ele disse, escrevo pelo Gmail do Nem Mais Um Gole. A conta é minha, é pessoal. Aqui, o meu perfil, ele é pessoal. E aqui é porque é uma crítica mentirosa, não sei o quê, e ela fica de novo batendo aqui mais acima nessa história da menina, que claramente é uma menina do job que eu sigo. E aqui é o que eu sofro com essa pessoa constantemente. Eu sempre recebo diversos comentários e tenho que bloquear e denunciar por assédio aqui na plataforma onde você está assistindo este vídeo. E no dia que foi a gota d'água para mim, que eu falei, estou abrindo o BO porque eu não vou mais acertar esse tipo de assédio que eu venho sofrendo há meses da sua pessoa, ela mandou este e-mail aqui. Sinto muito por tudo, não queria gostar tanto de você assim. Estou me sentindo arrasado de verdade, eu não irei mais te incomodar com nada, apenas peço que não faça denúncia. Sou filha única, eu cuido da minha mãe, desculpa, te adoro muito. Peço desculpa também à sua esposa. Adeus, desejo tudo de bom para sua vida, para o seu canal, que Deus ilumine seu caminho. Isso no dia. Só que o que acontece? Horas depois, ela mandou mais e-mails. Sim, no plural. Ela veio aqui, olha, pesquisei meu CPF no Tribunal de Justiça, fui atrás de crimes virtuais, não sei o quê, e começa, fala, e eu não vou me dar o trabalho de ler, porque eu não li, nem quando ela enviou, eu não vou ler agora. Mas nesse espaço de tempo, antes mesmo de terminar, já chega outro e-mail. Então é assim, não vou dizer adeus, sempre que digo não consigo cumprir, seu cabelo é lindo, não atualmente, não que não seja bom, está... Seu cabelo é lindo, não atualmente. Não que não seja bom, mas tá top. Mas quando tá com cacho, fica perfeito. Tipo, como se nada tivesse acontecido, né? top, mas quando está com cacho fica ainda perfeito. Aí depois ela pega assim, também estava com muito medo de ter processo com meu nome, então fui procurar o CPF, ver se você estava me processando. Quanto ao bairro, nos primeiros vídeos que assisti, eu vi, descobri no julho do ano passado que você gravava em tal lugar, e só podia ser ali, admitindo que foi atrás de pesquisar, investigar e descobrir aonde eu moro. Para vocês terem uma ideia, ela me assedia constantemente também na minha conta reserva. Olha, todos esses usuários que você está vendo sem foto são usuários que eu bloqueei, que essa pessoa veio me incomodar. Mensagem ofensiva, pois eu irei
dormir sem lá o quê, aqui também tem outra coisa. Acho que é só aqueles? Não. Todos esses usuários que você está vendo aqui atrás de mim são usuários os quais ou eu bloqueei ou eu denunciei. E por isso estão aqui. Mas olha só, pois eu irei dormir, porque era só elogios. Tchau, você leu as DMs. Ei, uma dica, eu achei que tinha lido a mensagem. Ah, nada, seja feliz, esqueci de mencionar. E aí, quando é ignorada e bloqueada, a pessoa ela passa a ser agressiva. Vou bloquear essa buceta agora. Pronto, acabou o primeiro. Ela bloqueia esse também. Esse é o comportamento. Aí, ó, se foram todos agora, antes eu te via como sei lá o quê, não posso nem dizer o que você faz você, não acredito que me bloqueou. Esse é o comportamento que eu tô vivendo. Pode ver aqui, ó, fevereiro, março, olha isso, dia 14 de março, 23, 26. Sabe qual é a treta? Esse não é o tipo de problema que desligou a internet e já era, se resolve. Porque basicamente, um pedaço da atividade profissional do cara é online. Não dá pra só desligar a internet, sabe? 28, 7 de abril. É constante. Mas essa pessoa não é stalker. Essa pessoa não está me assediando. Ela não está me perseguindo. E ela está sendo injustiçada. Parece que, assim como ela, alguns aqui também nos comentários perguntam: por que você não bloqueou de cara? Bom, como vocês podem ver, eu sempre bloqueei. Ah, por que você não fez o BO antes? Porque para que eu possa fazer um boletim de ocorrência, precisa configurar um crime. E é claro que eu talvez possa ter me excedido na espera desse crime consumado de perseguição do 147A do Código Penal brasileiro, mas saibam, eu não pequei em nenhum momento. Não dei esperanças em nenhum momento, não dei contato em nenhum momento, não dei intimidade em nenhum momento. Essa pessoa simplesmente decidiu infernizar a minha vida, tirar um pouco de paz que eu tenho e, é claro, me assediar em todo momento que ela achou oportuno. E eu vou fechar aqui com o último e-mail que ela acabou de enviar, depois de ter visto os vídeos no qual eu disse que realizei o boletim de ocorrência. O título é: Você é o homem mais covarde que eu já vi na minha vida. E ela disse: esperou eu virar as costas para me atacar. Não, eu simplesmente estou me defendendo da perseguição incessante, dos abusos que eu sofro nas mãos da sua pessoa. Provavelmente em uma live. Não se preocupe, provavelmente você verá esse vídeo, não fiz live alguma. Eu sei que dá para ver quando uma pessoa te bloqueia, sei lá. E havia te bloqueado, provavelmente você viu e decidiu usar isso para ganhar engajamento. Porque não postou todos os comentários maus? Por que foi colocar só a versão do Santinho do Paoco? Por que não colocou minha versão também? Porra, mas que versão, mano? Que versão, cara? Não tem versão, bicho. A minha versão, né? A minha versão. Qual é a sua versão? Sabe? Por que não disse que era casado, no civil, que seja, e seguia puta? Daí eu sou... Sabe? Ah, que diferença... Vamos supor que isso seja real. Que diferença faz? Sabe? Pra essa situação. Pô, que diferença faz pra essa situação? Sim. o demônio da história. Honre essas bolas moles, não seja um covarde seguidor de puta medíocre. É, seu oco do caralho. Honra essas bolas aí. Pois é, ela aparentemente é julgadora das pessoas que eu sigo, deixo de seguir, o que eu faço, deixo de fazer na minha vida pessoal. E como disse, não sigo nenhuma puta. O máximo que eu tenho no meu meio são pessoas que sim, têm aí como um puxadinho, tem um esqueminha, um frila de fazer um OnlyFans. Mas são pessoas com as quais eu trabalhei, convivi e não vou excluir só porque esta pessoa super boazinha, que não é stalker e que não tem aí nenhum tipo de má intenção comigo, decidiu achar ruim. Eu vou contar uma novidade, assim, né? A pessoa que faz OnlyFans, ela também tem amigos, sabe? Ela também é um ser humano que faz amizade, que tem uma vida, que, sei lá, vai na casa de um amigo, de uma amiga, que vai numa reuniãozinha mais particular entre amigos, vai beber com os amigos, tal. Nada sexual, né? Tipo uma vida normal de um ser humano que tem amizade, círculo social. Pô, vou ali na casa do meu brother, tal, vou levar o violão, a gente vai tocar um violão. A gente vai trocar ideia, fazer um churrasco, beber um traguinho, um negocinho. Beber um negocinho tal, pá. Tipo assim, né? Vida normal, né? Uma pessoa que tem uma vida normal, cuja identidade nunca irá se resumir ao posto de trabalho. Como qualquer pessoa.
Eu estou nesse exato momento sendo vítima de um crime, sim, de perseguição, de stalking. Isso mesmo, eu tenho uma stalker que me assedia aqui nesta plataforma onde você está assistindo esse vídeo e também por... Gente, esse daqui é um dos vídeos que ele também explica, né? Daí eu queria mostrar um comentário aqui que ele ajuda a compreender aquilo que a gente estava falando no início, né? Esse cara tá sendo stalkeado digitalmente por alguém que tá enchendo o saco dele e não tem como desligar o celular, porque o humano trabalha com isso, certo? Eu entendo que é muito mais comum isso acontecer com mulher. E talvez seja de um jeito até muito mais agressivo, né? Porque a gente bota a notícia aí, vai no Google, digita notícias de mulheres perseguidas. Você vai ver um monte de tragédia, né? E aí eu queria mostrar esse comentário aqui, ó. A Fernanda Fernandes. O juiz perguntou se minhas roupas não estavam chamando a atenção. Fiquei paralisada, chocada com isso tudo. O Benedito diz, já passei por isso, mas na época não tinha internet, era pessoalmente. E a Lindalva faz um relato aqui interessantíssimo, assim, tristíssimo, né? Eu também. A pessoa me esperava na parada de ônibus quando eu voltava da faculdade, eu tive que mudar os horários. Chegou aí na minha casa, chamar meu pai e disse que queria namorar comigo. Imagina que bizarro, assim, você é uma pessoa maior de idade na faculdade, assim, uma pessoa autônoma, emancipada. Alguém vai na sua casa, sem o seu consentimento, chama o seu pai pra pedir pra namorar com você. Meu pai falou que eu já tinha namorado e ele surtou dizendo que meu pai tinha que exigir que eu aceitasse namorar com ele. Que o pai que mandava e se ele mandasse eu teria que aceitar. Época de terra sem internet e foi assustador. E aí ela diz também, né, que como foi que ele parou de te perseguir? E a Lindalva, que tá falando desse caso, ela diz assim: meu pai proibiu ele de aparecer na minha casa e todo dia o meu namorado me buscava. Daí ele começou a dar trabalho pra família dele, que mandou ele pra São Paulo, salvo engano, e lá ele morreu. Não quis saber como. A Daiane diz, ó, eu tive um stalker há quase 10 anos atrás. Ele era da mesma faculdade que eu e começou a me perseguir de verdade quando eu mudei de campus. Eu nunca disse que campus eu fui, meus amigos nunca disseram pra ninguém qual campus eu fui, mas ele conseguiu descobrir e olha que há quase 10 anos atrás conseguir mais informações era mais difícil online. Então não adianta bloquear, quando a pessoa tá obcecada ela sempre dá um jeito de chegar até você. A Eliane fala, isso já aconteceu comigo e a pessoa que fazia isso não era nenhuma estranha. Era uma pessoa conhecida e que pensou que ninguém ia descobrir que era ela a stalker. E a Fernanda Fernandes, ela faz um segundo comentário, né? No meu caso, eu fui... A Fernanda Fernandes, ela fez aquele primeiro comentário em que o juiz perguntou se ela estava usando roupa provocante. Dela diz assim, ó, no meu caso, eu fui à delegacia de mulheres, chegamos até uma audiência online, onde, pasme, eu tive que insistir, porque sei que gera afronta a pessoa ficar olhando direto, para manter a câmera virada. A audiência altamente misógina, onde deixaram vazar meu e-mail pro stalker, e-mail pessoal que ele não tinha. O pessoal basicamente não levou a sério a Fernanda. Basicamente não levaram ela a sério. Desrespeito máximo. E a Fernanda termina. No fim não deu em nada, não aconteceu absolutamente nada com ele, nem a protetiva eu consegui. Tive que ouvir do policial que se não teve nenhum contato fora do virtual não tinha muito o que fazer. Olha que bizarro. O Rafael diz, já passei por isso no Insta, a pessoa que fazia isso morava em Pernambuco e falava que vinha aqui no Pará. Vamos continuar aqui no vídeo do nosso querido Cartola. E esse vídeo do Cartola, né, ele tá respondendo um comentário. O comentário é o seguinte, eu vou ler em voz alta pra gente continuar, né? Eu entendi, diz o André, comentarista. Falei que quando acontecer, deve ser bloqueado na primeira ação. Ele preferiu ignorar. Foi deixando pra lá e até respondeu. Essa abertura foi dando incentivo para esse tipo de pessoa que precisa. Eu acho que todos nós compreendemos que o que o André tá falando é tipo assim, né? O que eu faço? O que eu tenho que fazer e tal, pá. Mas eu acredito que todos nós entendemos que esse é o pior contexto possível para fazer esse tipo de comentário, né?
quando alguém tá se expondo pra você, se mostrando vulnerável, o pior comentário possível é aquele em que você atribui à pessoa a necessidade de algum tipo de responsabilidade. Se tem alguém se vulnerabilizando na sua frente, o que essa pessoa quer é uma escuta. Você não é obrigado a escutar, você pode se desfazer disso. Você pode olhar assim e dizer, olha, cara, isso é um assunto delicado, eu não me sinto à vontade pra escutar. Não tem problema. Assim, claro, né? De repente, a outra pessoa que você disser isso, ela não vai querer nunca mais olhar na sua cara, né? De repente. Mas assim, é menos grosseiro, é menos otário você admitir a indisponibilidade do que você se disponibilizar como um carrasco, né? Porque a gente volta naquela coisa que eu já falei em alguns momentos aqui, que é aquilo, né? A pessoa é roubada, daí alguém vai chegar e dizer, ah, mas você deu bobeira. Amigo, eu acabei de ser roubado. É sério que você veio aqui pra dizer que eu sou otário? Porque eu fui roubado? Sério mesmo? Roubaram meu carro. O máximo, o melhor que você consegue dizer é que eu dei bobeira? Sério mesmo? Não é meio estranho isso? Sim, não é uma falta de traquejo gigantesca, né? Meter uma dessa? E tem muita gente que acha que tá tudo bem meter umas dessa. Tipo assim, tem muita gente que acha que a falta de traquejo é de boa. O outro que tem que se virar pra escutar. Porque se o meu coração é bom e se a minha intenção é boa, tanto faz o sentido das minhas palavras. O que importa é que meu coração é bom. A gente viu ali o depoimento da moça bullier, agressora, que espancava a outra, que o vídeo dela basicamente é pra dizer, gente, eu ajudo o pobre, meu coração é bom, eu não sou identificada com as minhas péssimas ações do passado, sabe? Completamente fora de cogitação, ela cuidar da própria vida, completamente fora. Tá com tempo sobrando, poderia aproveitar e aprender um surf no Guarujá, aproveita e emenda uma terapia ali. Tem que dar uma melhorada no cabelo. O título do e-mail é perfeito, né? E já podia receber um carro de presente também, porque a vida tá difícil. Se fosse um cara, já estaria na porta da casa da mina. Se fosse um cara e ele fosse uma mulher. Provavelmente, né? Por outros meios digitais. E como eu gravei hoje o meu primeiro vídeo no qual eu afirmo que já registrei o boletim de ocorrência eletrônico através da Delegacia Digital do Estado de São Paulo e que irei ainda nesta semana representar na delegacia presencialmente, levando todas as provas, os prints, para que isso possa ser levado até o Ministério Público após a Delegacia de Crimes Cibernéticos atuar e investigar essa pessoa. Tem muitos comentários surgindo, então achei por bem eu começar a gravar vamos chamar esse de parte 2, sobre a minha stalker e a minha saúde mental. Se você se pergunta por que você decidiu fazer isso agora, já que você está sofrendo há tantos meses com essa perseguição, eu explico para você. É um desgaste psicológico, emocional muito grande e, claro, também o fato disso está preocupando também as pessoas no meu entorno, principalmente a minha esposa. Então eu decidi tomar essa atitude depois de ela, inclusive, me stalkear em redes como YouTube, que eu tinha uma conta pessoal que eu tive que transformar numa conta do Cartola, do Nem Mais Um Gole. Eu perdi meus vídeos pessoais que eu tinha lá, tive que arquivar, na verdade não cheguei a perder. Ela encontrou minha playlist de Spotify, até isso ela conseguiu fazer, encontrou minhas contas da Meta, descobriu meu nome completo, descobriu onde eu moro. Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí tem muitos comentários, como aqui do nosso amigo, do nosso André, que falou assim, ele deveria ter bloqueado. Sim, gente, eu bloqueei, tá? Eu não sei precisar para vocês agora de cabeça, eu tenho os prints, mas foram sim, com certeza, mais de 20 blocos que eu realizei e ela foi criando novas contas e vindo com o mesmo nome, inclusive, comentar comentários completamente desnecessários, alguns agressivos, alguns tons de ofensa e que, por si só, talvez não fosse me preocupar se ela não soubesse onde eu moro, soubesse meu nome, soubesse tantas coisas que ela ficou investigando até encontrar. Muita gente, como foi o caso do André, mas perguntou, você conhece essa pessoa? Não, nunca vi mais gorda, né? Como diz aí o ditado. Não sei quem é, não sei de quem se trata, de que buraco saiu, para onde veio, do que se alimenta. Não tenho qualquer tipo de relação com essa pessoa. Muitos falaram, será que não é alguém do seu convívio? Não, não deve ser, aparentemente é uma pessoa que simplesmente despendeu muito tempo de vida pesquisando e tentando me investigar. Muita gente questionou, tem motivo político? Olha, das coisas que ela comentava, que eu ainda me dava ao trabalho de ler, isso coisa de 8 meses atrás, havia discordância em algumas coisas que eu defendo, mas não me parece ser uma motivação política, me parece ser uma coisa muito mais emocional, um comportamento assim,
que beira uma coisa fantasiosa, tem um cenário na cabeça dessa pessoa em que ela acha por bem fazer esse tipo de perseguição comigo. Vocês já passaram por algum tipo de stalker? Na história da vida de vocês, vocês já se perceberam sendo perseguidas ou perseguidos? Não precisa ser algo tão pesado, mas eu imagino que não seja tão incomum, né? Me afrontar, me perseguir, me afetar da maneira que ela me afeta. Algumas pessoas vieram falando assim, mas você tem que fazer BO. Gente, assista o vídeo todo. Cartola, faça um termo circunstanciado. Eu preferi adotar outra via, eu preferi o boletim de ocorrência eletrônico e vou até a delegacia levar as provas. Muita gente me questionou assim, mas será que só print basta? Porque tem gente que aparentemente está passando, infelizmente, por essa situação que é horrível, é um desgaste emocional gigantesco. E imagina o quão pior é para mulheres, porque teve muitas mulheres comentando. Mulheres, no caso de vocês, vá até a delegacia das mulheres ou vá a uma delegacia de cybercrimes e faça a denúncia imediatamente, peça ali uma intervenção. Meu conselho, vá na delegacia de mulheres. Se no seu município não tiver, vá numa delegacia e peça ali para que eles façam tudo que for necessário e que tiver ao alcance deles. Especialmente se a pessoa tiver acesso a você fisicamente, morar no mesmo bairro, morar na mesma cidade. Eu não sei qual é o meu caso. Outra pergunta que foi feita, e foi uma pergunta extremamente inteligente de alguém que já pesquisou a respeito do assunto, eu suponho. É necessário fazer uma ata notorial, ou seja, levar esses prints para que o cartório dê ali a fé pública naquilo? Isso é essencial para muitos dos processos, especialmente se você for mover ali em âmbito civil, na vara civil. Para um caso criminal, que é o caso que eu estou aqui inserido, essa é a minha realidade, muitas vezes o próprio tabelião pode dar essa fé pública a ele ao receber ali os prints que eu vou levar. Ele pode sim, se ele achar por bem, me solicitar que eu vá até um cartório e faça essa nota. A ata notarial ela é essencial para dar fé pública em meios de prova produzidos aqui, eletronicamente. Então, se você eventualmente precisar, procure. E, em muitos casos, não tenho certeza, vale a pena pesquisar o seu, você pode ali solicitar a isenção, porque custa uma grana relativamente alta fazer essa ata. Especialmente no âmbito civil, porque tem muitas vezes um valor, né, dentro daquilo que você está tratando. Para quem me pergunta, está desejando força, etc, tal, agradeço, eu estou bem na medida do possível. Óbvio que sempre que eu penso a respeito desse assunto, eu fico emocionalmente instável, eu fico perturbado, eu fico com raiva, eu fico nervoso, eu fico ansioso, mas eu, graças a Deus, eu vivo numa situação muito boa e por mais que eu possa aí me preocupar, principalmente porque eu pego transporte público praticamente todos os dias para ir trabalhar, eu posso ficar preocupado com isso, com o que pode estar à minha volta, quem está à minha volta, eu não sei se a foto que aquela pessoa utiliza é de fato a cara da pessoa que está ali me perseguindo. Eu acho que isso daqui é uma situação complicada, né? Que é você ir de transporte público para o trabalho, você ter que circular ali com muita gente e você não sabe se precisa tomar cuidado, nem com quem precisa. Eu não sei, mas de qualquer forma eu fico muito atento. Desde que o perfil começou a crescer e eu comecei a receber pessoas me ameaçando por inbox, por exemplo, eu comecei a ficar muito mais atento enquanto eu caminho nas ruas, quando eu estou no transporte público, se eu estou no trem, se eu estou no metrô. Então, na verdade, é só mais uma camada que surgiu na minha vida por conta disso. Não vou mentir para vocês. Mas o fato também de ser um homem de quase 100 quilos, com 1,83, relativamente forte, eu sinto que poucas são as pessoas que se disporiam a me confrontar em público, ainda mais no via de fato. Então eu fico um pouco menos preocupado. Ai, soberbo, tá se achando, né? Só porque é um gostoso. Mas eu estou publicizando isso muito mais para que vocês vejam que isso é uma realidade e que se você está passando por isso, existem meios de você denunciar, de você pedir ajuda à justiça, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar ou até mesmo do Ministério Público, para que essa sensação de insegurança, essa sensação de impotência, ela possa vir ser sanada por alguém que de fato deve te prestar o auxílio necessário nesse sentido. E que pessoas que cometem esse tipo de ato, eles vão ter sim repercussões, principalmente penais neste caso. Eu estou nesse... E eu acredito muito que essa sensação de impotência, de você
perceber que o que você pode fazer muitas vezes não gera resultado, não resolve o problema, isso é uma parada que deve doer muito. É um negócio que deve prensar a pessoa contra ela própria, né? Deve dar aquela sensação de afogamento, sabe? Eu não vou conseguir subir pra superfície. Ferrou, eu tô me afogando. E eu acho também muito complicado que stalking é um tipo de crime que não é fácil de você fazer e parar, não é fácil de você, ao estabelecer ali, fazer um BO, tudo mais, todo esse processo que ele acabou de dizer, né? Não é fácil você dar conta de ir até o fim da coisa, de ter garantido alguma proteção. A impressão que eu tenho muitas vezes é que stalking é um crime que gera muito mais piada do que seriedade, sabe? Ah, a moça estava dizendo no comentário anterior que ela foi na delegacia, fez o BO, aconteceu um processo e o juiz perguntou se ela não estava usando roupa provocativa, cara. Pô, se ela tivesse pelada, então tá tudo bem ser stalkeado, sabe? Se a pessoa sai pelada na rua, tá tudo bem ser stalkeado? Tá de boa? É isso? Não tem direito à vida, né? Privacidade, paz, sossego. O que vocês acham disso, minha gente? Passaram por situações parecidas? Já aconteceu com pessoas próximas a vocês? Tenho a impressão de que no nosso mundo hoje, muito digital, é muito mais fácil ser stalker. Não só digitalmente, mas é muito mais fácil se você for, sei lá, muito doidinho, é muito fácil você conseguir a informação de onde as pessoas moram, ir atrás, saber os horários, esperar a pessoa, como disse a Lindalva no comentário também que eu li, esperar no ponto de ônibus. E isso é aterrorizante, né? É aterrorizante você sair na rua querendo e desejando só ser um anônimo, mas se perceber como um protagonista da novela de outra pessoa. Eu queria apresentar só um outro caso também de stalking que eu tinha separado, que ele segue um caminho um pouco diferente desse, mas que também é stalking e também é bizarrão. Eu tenho um stalker há 12 anos. Pois é, galera. O ano era 2013, eu tinha acabado de me mudar para uma escola nova e era uma escola pequena, então basicamente todo mundo se conhecia de muitos anos e eu era uma das únicas pessoas novas da escola. Um certo dia, uma menina mais velha que eu acho que ela estava no terceiro ano e eu estava no primeiro. Uma menina chegou em mim. Primeiro ano, o quê? 14, 15 anos? É uma história de uma pessoa de 14, 15 anos. Perguntou meu nome e a minha idade. Eu falei, meu nome é Isabelle. Na época eu tinha 14 e eu ia fazer 15 anos. Porra, adivinhei, caramba. Olha só, olha só. A cabeça do maluco aqui, pô. Eu perguntei, né, o nome dela e tal. Ela falou, você é nova, né? Então, eu tenho um amigo que tá interessado em você. Vixe. E aí eu agradeci e falei, obrigada. Eu não tenho interesse em conhecer ninguém. Porque realmente, gente, eu não queria. Eu tava, assim, relutando em aceitar ter ido pra aquela escola. Eu achava que seria temporário. Fala, Davi, tudo bom? Aí, provavelmente porque ele insistia muito, essa menina começou a se aproximar. Ela vinha falar todo dia comigo no intervalo. Ela não chegou a me mostrar quem era o menino, mas eu logo imaginei quem era, porque ela andava com um grupo pequeno de pessoas da sala dela. Aí eu bati o olho no menino bem bobão e pensei, provavelmente é esse, né? Como ele nunca veio falar comigo, eu imaginei que ele fosse muito tímido, que fosse aquele menino em questão, e realmente era esse menino. E aí, gente, um tempo depois, eu comecei realmente a me aproximar muito dessa menina. Ela me esperava chegar da escola pra gente entrar junta no portão. A gente passava o intervalo junta e ela me levava no ponto pra gente ficar conversando, porque a gente tinha duas cantoras favoritas em comum. E é isso, a gente fez amizade, ela me adicionou no Facebook e na época eu não tinha celular. Eu tinha um celular bem simples, então eu não usava o meu Instagram. Eu usava algumas vezes só, mas não era sempre. Então eu não sabia o que rolava lá, não via nada, era mais no Facebook porque eu usava pelo computador. Esse menino foi se aproximando mais, cada dia ele chegava perto, falava um oi, ficou mais confiante, provavelmente por conta do incentivo dela. Ela incentivou ele a falar comigo, e aí teve um dia em questão muito vergonhoso, em que ele se declarou pra mim lá na escola e eu falei, né, obrigada, não tô afim. Meu Deus, que constrangimento. Blá, blá, blá. E eu tava com muita vergonha, muito medo dele ficar mal, se sentir rejeitado, porque eu me importava com isso, olha que boba.
Não, assim, você não pode se importar com isso, porque quando a gente rejeita alguém, a gente rejeita alguém, e a pessoa que foi rejeitada, ela foi rejeitada. É que cada um tem que aprender a lidar com a rejeição, né? Porra, se tem uma coisa que é cotidiana, é a rejeição. Assim como a aceitação. As duas coisas são cotidianas. E aí a gente aprende a lidar com isso, né? A gente aprende a lidar com quem aceita e com quem rejeita. Sabe, não há nada pior do que alguém que não sabe lidar com rejeição. E quando eu falo rejeição, gente, eu não tô dizendo assim, né? Alguém que cola no seu rosto e diz, sai daqui, seu idiota, eu te odeio. Rejeição eu quero dizer, não, é um não. Tipo assim, eu não quero andar com você. É isso, sabe? Muitas vezes não se fala diretamente, né? Muitas vezes isso é indiretamente expresso, né? Indiretamente você vai deixando a pista de que não, eu não quero ser seu amigo, não quero ser seu namorado, não quero andar com você, não quero você entrando na minha casa. Você vai deixando a dica, né? Você faz uma reunião na sua casa, você chama os seus amigos e não chama a pessoa, por exemplo. Isso, assim, eu sei que muita gente passou por isso em situações de bullying e violência e exclusão. Mas para além disso, também existe uma dimensão da rejeição que ela envolve autonomia. Sacou? Nada pior do que internalizar a violência sofrida e externalizar um acolhimento infinito. Isso é horrível, isso é um tiro no pé. Você precisa ter um campo de movimento, uma gordura de movimento, para saber que é legítimo não querer alguém na sua vida. E que você não precisa se explicar para isso, nem para você mesmo. Você não quer, acabou. Principalmente se você já foi vítima de estruturas de exclusão, tá ligado? Que fizeram você se identificar com a figura do excluído, do rejeitado. É interessante se desidentificar dessa figura e compreender que a rejeição é uma prática, que você precisa praticar. Porque imagina que terrível você não poder rejeitar quem te fez mal em algum momento. Imagina, quem te faz mal no presente, de repente. Imagina que coisa bizarra. Você ter que provar a bondade ética acolhendo as pessoas, sendo amigo de todo mundo. Sabe? Isso não faz sentido na vida de alguém que vive em situações de conflito. Entende? Quem vive em situações de conflito precisa ter muito claro na sua cabeça que o ato de rejeitar é legítimo, para que possa rejeitar, para que possa construir um espaço seguro em torno de si. Porque todo mundo tenta fazer isso, todo mundo tenta construir espaços seguros em torno de si. Nada mais normal do que isso, sabe? E aí, o que que eu fiz? Falei, não, você é muito bacana, a gente pode ser amigo, e só, beleza? E aqui o Douglas, ele diz o seguinte, ó. Primeiro, obrigado, Douglas. Segundo, o Douglas diz o seguinte. Muitas vezes a rejeição é indireta, mas tem gente que só entende se for uma mensagem direta e clara. E a mágoa tende a ser pior. Isso é completamente verdade. Tem gente que não foi socializado para compreender essa delicadeza da coisa indireta. Tem gente que não foi socializado para entender a delicadeza do limite. São aquelas pessoas que elas estão abusando. Daí quando alguém chega e diz, mas você não acha que isso daqui é meio que um abuso, não, que você tá fazendo aqui? Você tá se aproveitando aqui e tal? Aí a pessoa te responde, ah, mas ele não reclamou? Mas ela não reclamou? Vocês percebem que isso é uma demonstração da ética de convivência que essa pessoa absorveu ao longo da vida. Uma ética de convivência baseado no, se eu tiver um espaço, eu vou me aproveitar dele. Aqui, o Bruno dá o comentário, né? Tinha um colega muito invasivo. Mesmo deixando de chamar, ele colava. Mesmo pedindo para cortar uns assuntos, ele continuava. Quando fui direto, quando ele falou diretamente, ele ficou muito puto. Sim. Sim. Daquele momento em diante, ele me adicionou no Facebook. Me mandava mensagem todo dia. Era na época que as pessoas postavam muito aquelas frases lá no Facebook. As pessoas usavam mais a linha do tempo do Facebook. E ele mandava... Gente, vou pausar aqui de novo, porque... Desculpa aí quebrar o raciocínio, né? Mas a Juliana faz um comentário aqui legal, ó. Nós, mulheres, fomos socializadas para ser legal com qualquer um por medo da violência.
E para além disso, né, para além do medo da violência, tem uma parada que é mulher cuida. E o cuidado é uma entrega de si. É uma abertura completa. Essa coisa do cuidado, eu percebo muito em ambientes onde as pessoas estão tentando criar um clima pedagógico. Eu não vou falar que isso é coisa de pedagogo, de professor, porque não é. Mas quando se tenta criar um clima pedagógico, esse clima pedagógico ele é mais ou menos assim, ó. Se alguém chegar e te provocar, te ofender, você precisa ser generoso bastante para escutar a ofensa e a provocação como um pedido de ajuda. Tá ligado? E a tua responsabilidade ética é fornecer ajuda. E caso você não forneça, você tá errado. E eu sinto que essa coisa do cuidado, essa coisa do prestar atenção no outro, sabe? É um tipo de coisa que, desde a tenra infância, você tá vendo ali a menina sendo colocada pra ter esse cuidado a mais, pra ter essa paciência a mais, pra ter essa condescendência. Não, não é condescendência, é outra palavra, caramba. Eu esqueci a palavra. Essa compreensão, pra ter essa compreensão a mais. E aí, quando chega esse tipo de momento, né? Esses momentos de stalker, ferrou. Ferrou. A pessoa não tem ferramenta pra lidar com isso. E mais do que não ter ferramenta, o mundo simbólico que foi introjetado nela durante a vida inteira não lhe dá possibilidade de se entender como alguém que pode ir até a delegacia, por exemplo. Que pode fuder o cara. Entende o que eu quero dizer? Que pode fuder o cara. Que não tem problema. Não tem problema. Pode fuder o cara. Não tem essa de, mas é que ele tem problemas, tal. Foda-se. O cara é um stalker, mano. Sabe? Mas é que ele tem questões. Ai, meu Deus. Ele tem muitas questões. Problema dele. Pelo amor de Deus. Problema dele. Nossa, isso daqui é muito... Tem que se fazer de difícil. Aí o cara fica atormentando você pra isso acabar até você falar sim, né? Isso. E tem esse imaginário do fazer de difícil, que no fundo, o que ele promove, o que essa cultura do fazer de difícil promove, o que ela promove é a tolerância frente à insistência, frente ao abuso. Que é bizarro também. Postava umas coisas, mandava umas indiretas, postava umas músicas, às vezes ele me marcava nas coisas e eu nem tchum. Beleza. E aí, eu ganhei um celular, e aí eu baixei o Instagram, porque, nossa, eu ansiava pelo meu Instagram, porque eu já planejava deixar ele muito lindo. Beleza, quando eu baixei o aplicativo e eu entrei na minha conta, um monte de notificação dele. E enfim, né? Apaguei todos os comentários porque eu morria de vergonha. Segui a vida. Esse menino, todo dia me mandava mensagem. Ele mais falava comigo pelas redes sociais do que pessoalmente, porque ele era bem tímido e ele percebia que eu não dava muita trela, né? E, gente, ele me assustava. Ele me assustava um pouco. Ele tinha um jeito, assim, bem... Olha o comentário que tá destacado. Se uma menina não quer ficar com você, force. sei lá, estranho. Parece um E tweet. ele era mais velho que eu. Não era muito, muito velho, mas ele era 2 anos, 3 anos mais velho que eu. E eu não me sentia confortável. E aí foram muitos meses, 1 ano negando. Eu fiquei na escola de 2013 até metade de 2014. E quando eu saí daquela escola, eu dei graças a Deus. Aí eu pensei, nunca mais vou ter contato com esse cara. Mas é aí que eu me enganei. Ele, acho que foi pegando mais confiança, porque ele já tinha saído da escola, ele não ia passar vergonha, então ele me mandava mensagem todo dia, ele me marcava em coisas, era muito chato. E aí, ele me achou no Twitter. E o Twitter é uma rede social que, pra mim, é sagrado até hoje. Eu não uso mais que nem eu usava antes. Eu tinha fã-clube e eu era louca pelo follow do Justin Bieber. E ele falava que ele tinha muitos seguidores, que ele podia ajudar, que ele ia colocar o selo de verificado, ou que ele já era verificado, isso em 2014. E eu agradecia, né? Dava um corte nele, porque não ia rolar. Eu sabia que se eu desse muita corda pra ele, eu ia me lascar. Mesmo não dando corda, ele continuava me enchendo o saco. E aí eu cortava ele. Até que eu comecei a namorar. Se eu não me engano, 2016. Acho que é, 2016. Em 2016 eu comecei a namorar. E mesmo eu namorando, mesmo eu postando foto, ele continuava me mandando mensagem. E aí eu comecei a ficar tão pé da vida
que eu dei uma patada nele. Falei, ó, não vai rolar, você me respeita, você respeita o meu relacionamento. E aí eu bloqueei ele. Bloqueei ele do meu Facebook, do meu Twitter, do meu Instagram. E foi aí que eu acho que o negócio foi ficando pior. Porque ele sempre fazia uma conta pra me seguir, pra me mandar uma mensagem. E eu sempre bloqueava, né? Eu tinha muita vergonha alheia por ele. E ele sempre tentou me convencer que ele era o cara certo pra mim, que ele era bacana, que... Ai, nossa, idiota, babaca. Aquela conversinha fiada de que, ai, porque eu sou isso. E como ele morava num bairro bom, né? Como provavelmente ele tinha uma condição financeira boazinha, ele achava que ele podia me comprar com isso, mas nunca rolou. Ele sempre fazia fake. Beleza, eu sempre bloqueava. Uns anos depois, todo ano ele me mandava uma mensagem. Mesmo depois de já ter acabado a escola. Então, a gente se conheceu em 2013, conviveu até 2014, se eu não me engano. 2013 ele se formou, não lembro em detalhes, porque faz 12 anos. Mas ele sempre tava mandando mensagem. Aí 2015, 2016, 2017, acho que foi o auge. Ele me mandava muitas mensagens. Eu acabei ficando até com raiva dessa menina, que a gente acabou fazendo uma amizade muito bacana. Mas eu fiquei com tanta raiva dele. Peguei ranço dela por conta dele. E ela não tem nada a ver, mas infelizmente, gente, não dava. Eu peguei muita raiva. E aí eu parei de seguir ela no meu Instagram também, mas eu não bloqueei nem nada, só parei de seguir e parei de conversar. Ano passado, ele criou outra conta fake e foi me mandar uma solicitação no Twitter. Eu não aceitei. E detalhe, meu Twitter eu já mudei o nome de usuário várias vezes. Ele sempre me acha. Não sei como. E aí, o meu Instagram, eu fechei, né? Ele me mandou solicitação, assim que eu fechei o Instagram, eu já imaginava. Ele me mandou a solicitação, eu excluí a solicitação, bloqueei essa nova conta e eu fiz aquela opção de bloquear contas futuras. E aí eu parei de receber a mensagem lá e solicitação. E aí, quando foi essa semana, estamos em 2025. Esta semana, ele criou outra conta do Facebook, uma das milhares de contas do Facebook, criou uma nova e me mandou uma mensagem. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei se tinha algum anexo e bugou e não deu pra aparecer. Eu não vou nem perder meu tempo baixando o Messenger, mas provavelmente deve ter aparecido alguma lembrança de alguma das postagens que ele fazia me marcando. E, gente, faz 12 anos. Não é normal, eu nunca dei bola pra esse cara, eu nunca fui nem amiga dele. E eu assisti a série U essa semana e parece que foi uma coisa. Eu terminei de assistir em um dia, no dia seguinte, ele foi lá e me mandou essa última mensagem. É completamente estranho uma pessoa 12 anos ficar na cola de outra. Eu tô casada. É muito estranho. Eu tenho uma família e eu não tenho nem contato com ninguém, assim, do ciclo dele pra ele ter lembrado. Aqui nos comentários. Amiga, já ouvi falar que é aconselhável nunca dizer eu tenho um stalker, o meu stalker, porque a pessoa pode sentir que tem um vínculo ou algo do gênero. Tem um otário que fica no meu pé. A Lorenza dá a dica, né? Como lidar com isso. A Joelma fala, as pessoas dizem boletim de ocorrência como se resolvesse algo. Gente, que mundo vocês vivem? De fato, um boletim de ocorrência sozinho não vai resolver nada, mas eu imagino que ele seja sempre o primeiro passo para poder tentar alguma coisa depois, né? Fico imaginando a reação dele vendo esse vídeo, ele deve escutar como se fosse uma declaração de amor. E aqui comentário de otário, né? É impossível ganhar do homem paciente. Nossa, real, tem um menino atrás de mim desde 2021. Eu já até xinguei ele, até hoje ele não desistiu. Que é o que o Douglas e o Bruno falaram, né? Ali. Tem gente que não entende. E não quer entender, não tá afim de entender. Que se dane o teu limite, que se dane o teu espaço pessoal. Foda-se. O mundo existe pra me atender. O mundo existe pra me satisfazer. Os espaços existem pra eu ocupar. Assim, gente, é o tipo. O que eu vou falar não é correto. Mas é o tipo de situação que é a porrada que resolve, no fundo, não é? Não chega no limite que é isso? Tipo assim, sabe? Você tá lidando com uma pessoa meio antissocial, tá ligado? Tá cagando pros limites, tá cagando pra tudo. O que resolve? Aquele negócio de um louco e meio, geralmente, o que tá implícito é porrada, é sentar o pau, não é? Aquele negócio de só um louco e meio resolve? O que tá implícito nisso é você ir pras vias de fato, né? Dá um apavoro, tipo assim. A Ravena diz, eu, leitora de Dark Romance, tenho um cara obcecado por mim. KKK, é sucesso, vida, só vem. E a Jessie responde, ai, mana, vai trabalhar, essa fuleiragem não vai trazer teu pai de volta não, hein? Bom comentário. Meu stalker manda piques de 1 centavo com mensagem, diz a Jana. Olha isso.
Eu tive um stalker por 18 anos e hoje ele é meu marido. O meu deixava uma flor todo dia na minha casa. E essa flor tinha espinhos, e toda vez ele tirava os espinhos, do nada ele sumiu e eu não liguei. Eu fiquei, feliz, claro que ficou feliz. Quando eles somem assim é porque arrumaram outra obsessão. A Gisele responde. O povo nos comentários, diz a Esther, não tem a menor ideia do que é ter um stalker, né? Não é ter alguém apaixonado por você. Se liguem, de fato. Eu acho que nesses casos, diz o comentarista, de stalkers virtuais, o mais correto é sair das redes por um tempo indeterminado, porque muito provavelmente tem alguém falando pra ele sobre qual rede social você tem. E a história dela, ela começa, não é virtual, sabe? Isso que é foda, né? Tipo assim, ela passou por anos de uma perseguição que era presencial mesmo, sabe? Talvez agora seja virtual, porque ela disse que depois de anos e anos e tudo mais. Mas a coisa se estende desde o presencial. Mas é isso, minha gente. Situações de stalking são situações extremamente difíceis e que podem gerar sensações, assim, muito terríveis de impotência absurda pra quem tá passando, né? É o tipo de coisa que, assim, não dá pra tolerar ainda mais por anos, né? E eu super entendo que muitas vezes a pessoa ela tem que tolerar por anos porque, apesar de fazer o que tem que fazer, percebe que nada acontece. Percebe que a burocracia muitas vezes não resolve, porque não dá pra depender só da ética do outro. Às vezes o outro tem uma ética bem falida. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.